Deus abençoe. Gênesis 9, de 20 até 27. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Amém. Amém? Amém. Podemos assentar. Quando se ouve algo ruidoso, é preciso estar atento para não nos tornarmos agentes ou portadores do veneno para alguém. Às vezes pessoas acrescem ou omitem algo da história para provarem o seu ponto de vista e fazerem autoafirmação. Já se disse que todas as pessoas, todas indistintamente, carregam ou um pouco de lenha ou um pouco de água. E por isso tem a faculdade de decidir se em algumas coisas que lhe vêm ao conhecimento, coloca mais lenha na fogueira ou joga água para apagar o fogo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz: Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Muitas pessoas que usam mais lenha do que água, às vezes procuram justificar a sua ação, dizendo que só falam a verdade e só expõem fatos, mas se esquecem que o comportamento de um servo de Deus não é este. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, está escrito: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiem em oração. Verso 8 diz: Mas sobretudo tenham ardente amor uns para com os outros. Por quê? Por quê? Porque, gente, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aquela pessoa que é nascida de Deus, sabe que Deus promove novos começos, sabe que Deus restaura a vida, sabe que Deus traz de volta a sorte ao pecador arrependido. E por causa disto, aquele que é nascido de Deus nunca expõe ninguém.
não suspeita mal. Aliás, a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Não coloca lenha na fogueira. Quem é nascido de Deus, apaga fogo. Às vezes Deus prova os seus filhos ao permitir que saibam coisas e desta forma provar-lhes o coração. Quem ama não agrega mais dor ao que já está mal. Quem ama sempre age com misericórdia e com sabedoria. Existem posições no reino de Deus que exigem discrição. E por esta razão, o Espírito Santo prova, através do comportamento frente às informações, pesando o coração de cada um. Deus não se apraz, não tem prazer, não tem alegria em promover alguém dado à indiscrição. Pessoas que se utilizam mais de lenha do que de água nas fogueiras que encontram ao seu caminho. Aqueles servos de Deus que são comprometidos com o Pai, têm dentro de si ativado um filtro. E Deus conta que certos assuntos, ao chegarem nele, não terão continuidade. Porque essas pessoas revelam prudência quando se deparam com coisas assim. Quem protege uma reputação, semeia em Deus proteção para si próprio. Um dia, muitos anos atrás, eu estava num lugar onde havia uma reunião importante, e então fui procurado por uma pessoa que tem um título de pastor importante, e ele perguntou-me se eu sabia de certas coisas que estavam a envolver um dos nossos irmãos. Então eu lhe respondi amavelmente que eu não sabia e que preferia continuar sem saber. Ele se espantou e perguntou por quê. Eu disse, porque eu sou crente. Simples assim. Nós não podemos emprestar os nossos ouvidos ao inimigo para promover o mal ainda maior. No livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16, se você puder dar uma olhada, está escrito: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Primeira delas, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarta, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E aquela que a alma do Senhor abomina é o que semeia contendas entre irmãos. Então, não podemos emprestar os nossos ouvidos para que o inimigo promova dissensão através de nós. Por outro lado, a palavra de Deus nos encoraja a que escolhamos bem as nossas companhias. Provérbios capítulo 13, verso 20, diz: anda com os sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos será sempre afligido. Então, tenham muito cuidado para não se associarem àqueles que promovem coisas que não são as mais adequadas para estarem nos seus ouvidos. A vida é muito curta
para fazer dos seus ouvidos um depósito de lixo ou de mexericos. Provérbios capítulo 11, versos 11, 12, 13 e 14. A Bíblia diz: pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios ela é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento se cala. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, na verdade, todos conseguem perceber aqueles que se ocupam com assuntos alheios, pessoas que amam se ocupar com assuntos que não lhe são pertinentes, abrem conversas dizendo: você não vai acreditar no que eu acabo de saber. Parece que têm opinião sobre tudo, desejam expressar essas opiniões sobre tudo e todos. Agora, aquele que fala de alguém para você, um dia poderá falar de você para outro alguém. Portanto, não empreste os seus ouvidos a estas coisas. Pessoas honradas preferem água em lugar de lenha nas fogueiras de ruídos que existem por aí. Livro de Provérbios, de novo, capítulo 17, verso 9. Provérbios 17, 9 diz: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. E nós não podemos ser instrumentos do inimigo para isto. Então, é fácil desprezar alguém caído, mas é nobre estender a mão para levantar o caído. Provérbios, de novo, capítulo 17, outra vez, versos 16 e 17. Diz assim: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. É na hora de lutas e dificuldades que Deus faz nascer pessoas dignas de nos acompanharem no curso da vida. Então, quando você vir alguém numa situação inoportuna, inadequada, utilize uma dessas duas opções. Responda com amabilidade àquele que vem falar de outra pessoa e diga-lhe que você tem coisas mais importantes para fazer do que dar publicidade àquilo que não lhe compete. Ou, querendo ser mais direto, diga-lhe que em vez de falar acerca de assuntos alheios, você o convida para orar por aquela pessoa. Normalmente essas pessoas não querem orar. Tenha certeza de que as pessoas podem superar dificuldades, todas elas, sejam quais forem. O texto que lemos hoje fala de um homem muito conhecido na história, Noé. Noé foi um homem, na avaliação de Deus, justo. A avaliação que realmente importa é a avaliação de Deus. E Deus entendeu que naquele momento da história, de ponta a ponta, Deus só via coisas problemáticas e encontrou Noé. E através de Noé, Deus poupou a humanidade.
Alguém pensa que Deus castigou a humanidade no dilúvio, mas na verdade Deus poupou a humanidade no dilúvio. Os versos anteriores ao decreto do dilúvio apontam para o fato de que os homens estavam, todos eles, se destruindo. E a continuar naquele mesmo ritmo, logo a humanidade estaria por completo perdida, destruída. Uma vez se disse que colocaram 10 ratinhos num balde e tamparam, e privaram-nos de comida, suportaram um período e depois começaram a se devorar, até que restaram 2, e começaram a brigar. Um matou o primeiro, mas ficou tão ferido que morreu também. Deus decidiu poupar a humanidade, e para poupar a humanidade escolheu Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Apóstolo Pedro, na sua carta, diz que ao todo foram salvas 8 almas. Ocorre que depois disto tudo, depois de ter sido alvo da misericórdia e da bênção de Deus, Noé teve um comportamento descrito no texto que vocês leram hoje. Lá em Mairinque, eu tenho um terreninho da nossa família, e lá eu tenho um pé de uva. E o pé de uva demorou muito para dar fruto. Demorou muito para dar fruto. E quando deu fruto, deu muito fruto. E aí tem anos que ele dá bastante, tem outros anos que dá pouco fruto. Mas eu quero me referir à primeira vez que deu muito fruto. Demorou alguns anos. O texto diz que Noé plantou uma vinha. Plantou. Então demorou um período para que esta vinha desse fruto. E quando deu fruto, ele fez vinho. E quando fez vinho, ele bebeu. E quando bebeu, ficou bêbado. Deve ter bebido bastante. E por estar bêbado, ele perdeu os filtros. Pessoas que bebem perdem os filtros, falam mais do que devem, fazem mais do que devem, se ocupam em coisas que não deveriam se ocupar, porque estão fora do mundo, estão bêbadas. Noé bebeu, errou. O homem que Deus chamou de justo, errou. Quando Salomão construiu o templo, que a gente chama de Templo de Salomão, Salomão fez uma oração. E a gente sempre lembra desta oração no pedaço que diz que agora estarão atentos os olhos do Senhor e o ouvido do Senhor para a oração que se faz nesse lugar. Mas a gente esquece de uma parte anterior onde Salomão escreve assim: porque não há homem que não peque. Olha para o colega aí e diga: presta atenção. Não há homem que não peque. E Noé pecou, errou, transgrediu, fez o que não devia. Mas o texto não está falando do erro de Noé. Está falando do comportamento de quem soube do erro de Noé. Estou me fazendo entender, sim ou não? Um dos filhos, o caçula, viu a nudez do seu pai.
E no lugar de cobri-la e guardar para si a imagem que viu, ele saiu e deu publicidade à nudez de seu pai. Ao dar publicidade à nudez do seu pai, os 2 outros irmãos pegaram uma capa e foram andando de costas até chegarem no pai e cobrirem o pai, até que o pai se refizesse. E o pai se refez, porque o caído pode se levantar. Vou dizer de novo: o caído pode se levantar. Quando Deus me dirigiu vir congregar com vocês através da nossa convenção, eu soube da história de um homem que no passado tinha sido pastor de diversas congregações do campo. E numa delas ele teve um comportamento impróprio, e então ele foi disciplinado, porque havia bebido muito. E ele então ficou muito angustiado, e as pessoas falaram muitas coisas, e ele acabou se desviando. O irmão Osmi, que trabalhava ao meu lado, me falou desta pessoa, e então decidi ir visitá-lo, e fui. Chegando numa casa simples, parei o carro, bati palmas, acho que não tinha campainha. Saiu lá uma pessoa e quando me viu, entrou de volta e voltou em seguida, chorando muito. Pediu que eu entrasse, eu entrei, e quando eu pisei na porta, entrada da casa, aquele irmão se jogou no chão, chorando muito, dizendo: Deus ainda se importa comigo. Conversei com ele, orientei-o, mantive a disciplina que ele havia recebido pelo período que foi recebida, declarei o perdão, levantei-o, e ele passou a frequentar aqui a igreja sede. E ele, que fora pastor por muito tempo, começou a trabalhar no corpo diaconal e fez um trabalho muito bonito até o tempo que Deus resolveu levá-lo. Um homem honrado, digno, abençoado, servo de Deus, que num dado momento da vida escorregou, e porque faltou prudência de pessoas a falarem coisas que não deveriam falar, ele estava nas garras de Satanás. Mas o papel da igreja é estender a mão e dizer: estou aqui. A Bíblia diz: é melhor que sejam 2 do que 1, porque 2 juntos têm melhor paga do seu trabalho. A Bíblia diz: é melhor que sejam 2 do que 1, porque sozinho ninguém se esquenta. É melhor que sejam 2 do que 1, porque quando um cair, o outro estende a sua mão para levantar o companheiro. Olha para o colega e diga: esse é o nosso papel. Sem e Jafé tiveram esta visão. Ocorre que as decisões equivocadas de Noé o fizeram cair bêbado, mas ele se levantou e percebeu que alguém havia protegido a sua honra. Sem e Jafé, e ainda que ele merece ou merecesse publicidade de sua desonra, ele entendeu o comportamento daqueles 2 filhos e os abençoou, como vocês leram. O resultado de cada um está na história.
Quando Israel voltou do Egito, Israel foi habitar a terra de Canaã. Mas Sem e Jafé foram abençoados e felizes, enquanto Canaã perdeu a sua terra. Alguém poderia dizer, como dizem certos arrogantes, que se sentem melhores do que todos, citam o apóstolo Paulo dizendo: quem anda no Espírito não satisfaz as obras da carne, e é verdade. Mas também é verdade que o mesmo apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhem o tal com espírito de mansidão, olhando por vocês mesmos, para que não sejas também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Vez por outra aparece na rede social, nas mídias sociais, pessoas a falarem um monte de coisa de um monte de gente, e muitas dessas pessoas têm comportamentos condizentes com aquilo que falam, fizeram o que não deveriam fazer, andaram onde não deveriam andar, coisificaram as coisas do ministério, coisificaram a vida espiritual. Mas a um servo de Deus cabe ter mais água do que lenha. A nós não cabe compartilhamentos, não cabe curtição, não cabe aplausos e comentários dizendo é isto mesmo. Olhem e tenham um comportamento que Cristo teria. Olha para o vizinho e diga: você é do time de Jesus, você não é do time do Satanás. Entenderam bem? A misericórdia que alguém planta é a misericórdia que colherá, porque a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia. Muitos anos atrás, um homem de Deus foi acusado, e numa reunião importante, 3 pessoas se levantaram para pedirem a cabeça dele. Os 3 irmãos que fizeram isso, os 3 irmãos caíram no mesmo pecado de que acusaram aquele irmão, e aquele irmão era inocente. Eles tinham o comportamento de Cã, em vez de agirem como Sem e Jafé. Infelizmente, há pessoas que arrogam para si a reserva de serem melhores do que todos, e no lugar de apagarem fogos, colocam mais lenha. Muita gente pode se equivocar, ocupando-se com rumores, a Bíblia conta a história de uma família composta de um irmão e 2 irmãs. Eles eram amigos de Jesus. E um dia uma das irmãs pediu para chamarem Jesus, porque o irmão delas estava doente. E Jesus demorou 4 dias. Só que esse Jesus que demorou 4 dias disse que elas ficassem tranquilas, porque aquela enfermidade não era para a morte, aquela enfermidade era para a glória de Deus. Mas o rapaz morreu, o Lázaro. E quando Lázaro morreu,
Vieram alguns judeus na casa desta família dizendo assim: não poderia aquele que abrir os olhos de cegos, aquele que abrira os ouvidos aos surdos, aquele que fizera coxos levantar, ele não poderia também evitar que esse seu amigo fosse morto? A pergunta é: eles estavam falando alguma coisa fora da realidade? Não. Mas o Senhor tinha dito algo. E quando Deus fala algo, não é inteligente questionarmos aquilo que Deus deseja fazer. Peço que reflitam por um minuto. De quantos problemas Deus já livrou você? Por quanto tempo o Senhor tem estado com você, com paciência, na travessia dos desertos da vida? Será que Deus abandonaria você, que escorregou e caiu, desnudou-se? Deus não pode livrá-lo agora mesmo? Quantas vezes o Senhor tem preservado você do perigo? Ele não tem o mesmo poder de preservar você por toda a eternidade? Quantas vezes o Senhor já te levantou? Será que Ele não pode fazer de novo? O que Deus fez no passado é uma garantia da sua fidelidade. Observe que o que permeava o coração daqueles judeus que visitaram Marta e Maria é que, por que é que Deus não agiu? Por que é que Deus não fez nada? Guardem duas coisas importantes. Primeiro, não é sábio questionar o amor e a sabedoria de Jesus. Lá distante da casa de Marta e de Maria, Jesus disse: o nosso amigo dorme, e eu vou lá acordar ele. Os discípulos disseram: se ele está dormindo, ele está salvo. E Jesus então teve que dizer: ele morreu. Jesus teve que dizer: ele morreu. Mas Jesus não parou a frase aí. Jesus disse: e eu folgo que eu não estivesse lá quando ele morreu, porque era necessário isto acontecer para que vocês acreditassem. Leia lá. Leia, gente, 1, 2, 3. Jesus está dizendo que estava feliz porque não estava lá na hora que o Lázaro morreu, para que aqueles discípulos, os 12, acreditassem em Jesus. Eles andavam com Jesus, era do colegiado mais próximo, mas eles eram carentes de acreditar. Como há um montão de gente que anda com Jesus, mas ainda tem dificuldade de acreditar no que Jesus pode fazer. Jesus pode levantar o caído. Ana, mulher de Eucana, ao engravidar, louvou a Deus, e quando nasceu o neném, ela compôs uma música, e ela disse: quem é como o Senhor, que se inclina para ver os que estão no céu e na terra, que do pó levanta o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para fazê-lo assentar entre os príncipes do seu povo. Monturo é uma montanha de subproduto do sistema digestório. Todo mundo sabe o que é isso?
Comeu, digeriu, jogou. Monturo é uma montanha disso. Mas o Senhor levanta o pobre do pó e levanta do monturo, deste monte, desta coisa que você acabou de pensar. Jesus tira de lá e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Jesus salva o mais vil pecador. Jesus salva a pessoa que se afundou no pecado. Se ele se arrepender, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você se arrepender, Jesus te levanta. Se você se arrepender do seu pecado, Jesus te toma pela mão e te põe de pé. E a nós, servos do Senhor, não cabe julgamentos. A nós, servos do Senhor, cabe estender a mão para ajudar o caído a levantar-se, a se colocar de pé, a viver com dignidade. Igreja é um lugar interessante. Um jovenzinho era bandido mesmo. Vivia fugindo da polícia e um dia a rota pegou ele. E houve troca de tiros. 2 dos seus colegas morreram e ele escapou por um buraco, um bueiro lá, um negócio. O tempo passou, muitos anos. Jesus resolveu salvá-lo. Ele se arrependeu de seus pecados, entregou a vida a Jesus e virou crente. Passou 1 ano, 2, 3, 10, 15, 18 anos, virou presbítero. Um dia ele está no púlpito da igreja, presbítero, Jardim Quarto Centenário. E lá na porta chega um homem, um senhor forte, grandão, e viu ele lá no púlpito. Aquele homem forte e grandão era um dos policiais da rota que trocou tiro com ele. Ele não era crente, mas naquela noite Jesus salvou ele. E aí, os dois se abraçaram e choraram. Os dois já estão no céu. Na Covid, os dois foram embora, mas foram embora salvos, porque Jesus faz o que ninguém mais pode fazer. Quando o púlpito aqui ainda era de madeirite, minha sala ficava ali perto da porta, ali ficava a secretaria. Tinha um rapaz, ele era daqui de perto, Jardim Itápolis. Ele tinha uma vida muito complicada, e o vizinho dele morava o irmão Vitor. O Vitor dizia para ele: rapaz, você tem que consertar a sua vida, vai para a casa de Deus, senão você vai acabar tomando uns tiros por aí. Ele disse: quando eu tomar um tiro eu vou. Pois ele tomou muito tiro e acabou ficando numa cadeira de rodas, mas se converteu, ficou firme, vários anos serviu aqui. Um dia, era o batismo, ele era diácono. Eu pedi para trazerem o relatório do batismo para apresentar à igreja. E ele veio na cadeira de rodas. Ele era diácono, cadeira de rodas. E eu dizia: abre aí para o Barrichello passar. E ele passou. E ele chegou aqui e entregou o papel. No meio dos irmãos, um começou a chorar. Chorava muito, porque aquele que estava chorando foi o que tinha dado um monte de tiro nesse. E aí se abraçaram, se perdoaram, se ajustaram e andaram juntos, porque na igreja do Senhor Jesus há salvação. Abraça o vizinho e diga: quem falou que não tem mais jeito? A misericórdia do Senhor continua estendida sobre todos.
Ainda que não saiba tudo, confie no amor e na sabedoria de Deus. Abandonem qualquer pensamento murmurante, porque se alguém caiu, você que é espiritual, estende a mão e diz: irmão, vamos juntos. Jesus está voltando, gente. Falta muito pouco e este céu vai se rasgar. As trombetas de Deus vão tocar. Jesus está voltando. Quando você lê a Escritura, você diz: mas o que falta acontecer? Tudo foi previsto. Quando você chegar em casa, dá uma olhadinha no capítulo 24 de Mateus, dá uma olhadinha na palavra do Senhor Jesus. O que falta? Pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, guerras, rumores de guerra, pestilência, fome, a natureza revoltada, a aceleração de problemas da natureza. Tudo está mostrando que Jesus está mais perto do que muita gente pensa. Estamos no tempo, então, de estender a mão e dizer: Jesus está voltando, e se você se arrepender agora, Ele vai salvar a tua alma, perdoar os teus pecados, dar um banho no sangue de Jesus Cristo e declarar você santificado e justificado. Noé é um exemplo de que pessoas importantes também podem, por alguma razão, escorregarem e caírem. Mas Noé não ficou caído. Ele se levantou. A Bíblia diz que o justo poderá cair 7 vezes, mas o Senhor de todas o levantará. E como Deus vive, eu não sei a razão desta mensagem. O que eu sei é que sentado ali o Senhor colocou ela no meu coração. E o que eu quero que você saiba é: a misericórdia de Deus continua estendida. E se por alguma razão no passado você ouviu murmúrios, palavras difíceis, complicadas, que entristeceram o seu coração, ainda que você saiba que estivesse andando num caminho equivocado, o Senhor te chama hoje, te dá uma nova chance, uma nova vida, e nos ensina a todos da igreja que aqui não é lugar de apontar dedos, aqui é lugar de estender a mão. É a palavra de Deus em nome de Jesus.